Vocês estão? Tudo jóia? Pessoal, vamos lá, mais uma aula nossa de Roma Antiga, né? Eu quero uma aula mais rápida para não tomar muito tempo de vocês. A gente vai continuar tendo aula, pessoal, até daqui uns dias eu passo uma atividade, tá? Por enquanto vocês vão assistindo a aula aí, vão lendo a apostila, tá? Eu já coloquei o livro para vocês no Classroom, para vocês poderem estar lá assistindo, vendo as aulas, né? Então, lendo antes de vir a aula, tá ok? Então vamos lá para a gente poder ajudar, pessoal. Que esse período de distanciamento dá nessas coisas mesmo. Tranquilo, então? Vamos lá, então. Vem comigo, meninos. Vamos lá. Essa aqui é uma parte meia rápida. Na hora que a gente chegar mais na questão do direito, mais à frente, a gente vai estar andando mais devagar com a questão, tá bom? As partes mais importantes. Então, bacana. Vamos lá. Então, nossa segunda aula, né? O direito na Roma Antiga. Beleza, pessoal? Direito romano. Vamos lá, vem comigo. Bom, o que acontece? Divisão do direito romano. Isso aqui é uma parte meio assim, mas a gente vai passar meio por cima. Não é algo que a gente vai precisar de tocar não, mas a gente vai dar uma ideia legal. Os romanos consideravam várias divisões do seu direito, baseado na origem, né? Então, de onde vem esse direito, né? Onde que ele se origina. É porque o direito romano é igual ao nosso. Onde o nosso origina? No Poder Legislativo, né? E lá tinha vários lugares que poderiam originar as legislações. Então, como eu falei na outra aula, existia a ideia dos três poderes. A ideia dos três poderes vão surgir no Iluminismo, que vai copiar a Idade Média. E a Idade Média só vai iniciar depois da queda de Roma. Então não tem anacronismo aqui, tá bom? Então, na origem, na história, aplicação ou quem ela se destinava. Algumas coisas aqui ainda a gente copia, tá? Para que destina esse direito, como é que funciona. Muitas coisas, o direito, de certa forma, ele nasce meio que no meio da população, no meio social, onde que ele se faz necessário, as legislações vão o quê? Evoluindo conforme a necessidade, conforme o mundo evolui, né? Eu já até falei para vocês, se a gente pegar a pessoa, se a gente tivesse com o Código Penal Imperial até hoje, onde nós estávamos, né? Então a coisa evolui, né? Então vamos com calma, né? Que aí vai adiantando as coisas, tá? Bom, a diferença entre os direitos ius civil, ius quer dizer direito, direito civil, né? É o direito próprio do cidadão romano, exclusivo deste. Então, o direito civil é do cidadão romano e exclusivo dele. Quem não era cidadão romano, fora. Ius gentil era o direito universal aplicado a todos os homens livres, inclusive os estrangeiros. Então, existia um direito aplicado aos cidadãos romanos e um direito que era aplicado a todos, inclusive aos estrangeiros, né? Então, esse direito tinha essa diferença. Então, havia legislações específicas para o cidadão romano e legislações que aplicavam a todos. Bacana? Tranquilo? Vamos lá, então. Divisão baseada na origem, né? Ius civile, o que significa? Né? Esse aqui. Eu queria aquela pontinha. Tem uma pontinha de apresentação tão boa. Ius civile, né? Direito tradicional, que provinha dos costumes, das leis, plebiscito, das constituições. Então, é o direito tradicional, o direito comum de todo o cidadão romano. Ius honorarium era o direito elaborado e introduzido por pretores. Então, quando o pretor ele entrava para governar, ele poderia então colocar leis. Aí o pretor, que era o governante da justiça, poderia colocar leis. Entendeu a ordem onde vem? Ius extraordinário era derivado da atividade judicional do imperador. Controvérsia de forma diferente na ordem natural do juiz originaram de um conjunto de normas. Então, o direito extraordinário vinha de quem? Do próprio imperador, tá? Então, tá aí uma questão para vocês poderem entender. Vamos lá. Divisão baseada na aplicabilidade, forma de aplicar ou não as regras.
Ius congêneres era a regra absoluta. Não deve da vontade das partes interessadas. Nós temos isso. Tem regras que interessam as partes, né? Regra jurídica hoje. Um contrato ou alguma coisa, um contrato de casamento. O que interessa o contrato de casamento? As partes. O direito civil é entre as partes, né? Então, já vamos colocar o direito penal, já não é mais assim, né? Então, por exemplo, assassinato, algumas coisas interessa a todo mundo. Então, existia até a regra absoluta, não depende da vontade das partes interessadas. Então, existe um direito que é geral. Então, independe eu com outra pessoa, tá bom? E o dispositivo admitia a expressão da vontade dos particulares. As regras podiam mudar de acordo com o desejo das partes, como se fosse um contrato hoje. Então, depende do que eu faço com você, como um casamento. Ou uma compra de automóvel, tal. Depende aqui das partes. Entendido? Divisão baseada no sujeito. Ius comune é o conjunto de regras que regem, de modo geral, uma série de casos normais. Né? Então, é o direito comum, né, que vai reger os casos comuns, né, que tem lá. O direito romano é muito complexo, pessoal, é cheio de tramas. Né? E o direito singular, regras que valem somente para uma categoria de pessoa, grupo ou situações específicas. Vamos entender aqui. Ius comum, tem lei que é comum a todos, tem lei que é específica a alguns. Tá? Se a gente, vamos dar um exemplo meio tosco aí, o Código Penal Militar. É diferente, tá, do nosso Código Penal. Os militares têm uma forma e nós temos outras. Existem regras específicas para, por exemplo, um deputado. Tem leis específicas para ele, é singular a ele. Um juiz, vocês entenderam? Então, há legislações específicas, né, e há as legislações comuns, né? Nem que todos tenham isso, mas há leis específicas a cada um. Entendeu? É isso que está querendo dizer aqui. Capacidade jurídica do gozo, capacidade de direito. Quem que tinha capacidade de ter direito? Quem desses cidadãos romanos naquela época tinha essa capacidade? É a aptidão do indivíduo para ser sujeito de direitos e obrigações. Quem que é sujeito de direitos e obrigações hoje? Todo mundo. Nasceu com vida, né? Passa a ser sujeito, passa a ter personalidade e capacidade, tá? Então, isso está lá no Código Civil e várias outras coisas. Então, passa a haver direito, né? Lá não. Não adianta você nascer na Roma Antiga. Você tinha que ter alguns requisitos para você poder gozar dos seus direitos. Vamos lá. Havia uma série de pré-condições para que o homem tivesse capacidade jurídica de gozo. Então, para eu ter uma capacidade jurídica, eu teria que ter algumas pré-condições. Como na Grécia Antiga, lembra? Homem, na Grécia, homem, né, em Atenas, homem, livre, nascido em Atenas, filho de pais atenienses, maior de 18 anos. Certo? Então, esses passavam a ter o quê? A ser cidadão. O resto, nenenina. Aqui também. Quem era cidadão? Tinha que ter algumas capacidades. Tá? Você tinha que ter alguma capacidade. Quando você nasce com capacidade e personalidade. Aí você ganha um nome, a personalidade, tal. Mas as capacidades, elas não é determinante, não. Você é incapaz, né, até os 16 anos, relativamente incapaz, 16 aos 18, e plenamente capaz dos 18 para frente. Se você sofreu uma loucura no meio do caminho, né? Aí você fica relativamente capaz. Se você sofreu um acidente e cai em coma, relativamente incapaz. Vai alguém assumir, ou a incapacidade que é geral. Então, isso é muito complexo hoje no nosso direito. Então, a capacidade ela é muito relativa. Vocês vão estudar bastante isso depois e preste atenção bem nisso. No direito romano, não era bem assim. Não adianta você nascer e ter as coisas. Precisava de ter o quê? O status de libertatis, que a pessoa fosse livre. Para você, né, gozar dos seus direitos, você deveria ser livre. Se você fosse escravo, never, tá? Você não tinha capacidade, tá? De jeito nenhum. Status civiatis, tivesse cidadania romana.
senão você não tinha a capacidade jurídica do gozo, você não estava tendo a cidadania romana, então alguns privilégios você não vai ter, você vai ser um estrangeiro. É igual acontece com muita gente que sai daqui e vai para outro país. Né? Você não tem direito civil lá, se você estiver ilegal, lógico. Você não vai ter direitos. Você vai querer chegar lá na Itália e votar, né? Na Alemanha e votar, você vai querer se aposentar, você vai querer ter suas coisas. Não pode, tá? Cada país tem suas regras, certo? Então você tem que ter a cidadania, Roma também, tá? Estado familiar, independente do poder de alguém. Aqui que vai ser o ponto da nossa próxima aula. Por quê? Se você estivesse sobre o poder do pátrio poder, o pai, né? Você não era capaz. Nada, tá? Ele exercia todos os direitos sobre você. Ele sim era cidadão, você não. Você não exercia essa capacidade, tá? Então, complicava bastante para os caras, né? Nesse ponto, tá? A gente vai explicar por que isso é tão importante. Próxima aula, forte isso aí. Status de liberdade. O escravo eram res, ou coisas. Animais que falavam, produziam som vocálico. Era tratado dessa forma um escravo, tá? Escravos vinham de tudo quanto é lugar do planeta, eram tratados assim. Não possuem personalidade, tá? Não tinha. Ele era um objeto, tá? Então não era tratado como pessoa. E nem capacidade, que já de cara já estamos falando sobre isso. Estando sujeito ao poder de seu senhor, esse poder tinha caráter absoluto. Era a vontade do senhor, fazia o que queria e o que não queria com o escravo. Independente do que seja, matar, vender, trocar, bater, o que você quisesse. Ele era um objeto, uma res. Pelo direito romano, não era pessoa, tá? Não tinha direitos, nem privados, nem públicos, não tinha nada, né? Eram apenas objetos de relações jurídicas, ou seja, alienáveis, que eu posso comprar e vender, como se fosse um automóvel ou qualquer outra coisa, uma caneta, um celular. Era um objeto, qual era o meu bel prazer, eu poderia usar. O escravo não podia contrair matrimônio legítimo. Você até podia deixar o cara casar ali na sua casa, assim, tem uma esposa ali. Mas também, se não quisesse deixar, também não podia. Eu não podia contrair matrimônio, podia ter uma relação civil, tá? E todos os bens por ele adquirido pertenciam, a princípio, ao Senhor. Então, olha, isso aqui é complexo porque a gente vê o escravo de algumas formas. Por exemplo, existiam escravos gregos em Roma que poderia ter que cuidava de comércio, cuidava das coisas o senhor cuidava lá da vila, que é da fazenda, ele cuidava do comércio, de algumas coisas, ele podia comprar algumas coisas, vender algumas coisas, ele contraía. Tinha escravo que ficava bem de situação, mas tudo que era dele, do escravo, era do senhor, né? Ele podia até morar na casa fora, mas ele era escravo, vinha tinha a identidade do senhor com ele. Né? Então ele podia até ter uma vida boa. Tinha, logicamente, os escravos que trabalhavam em mina, que era o pior lugar, os escravos da fazenda, existiam os escravos da casa, mas existiam os escravos que trabalhavam de outras coisas, né? Como contadores, matemáticos, leitores. Tinha muitos escravos que vinham da Grécia que eram professores, e davam aula para os meninos de grego, de tal e tal. Então tinha um status muito grande. Eles poderiam vender sua força de trabalho, tá? Para outro, um período de folga, alguma coisa que desse, ele poderia acumular alguma riqueza. Isso era normal acontecer, tá? Em alguns casos. Gladiadores eram escravos. Eles lutavam e recebiam. De boa. Grana. Grande grana, tá? Então havia tudo isso na Roma Antiga. Então tinha toda uma ideia que a gente tem de escravidão um pouco diferente lá. Como se tornava escravo? Primeira forma, nasceu de uma escrava, você imediatamente passa a ser escravo, certo? Não tem jeito, tá? Sua ascensão é o escravo, ascendência feminina, livre, ascendência masculina. Os homens sempre têm ascendência masculina, né? Os outros, os livres. Você era filho do seu pai, da sua mãe, relativo, né? O mais importante, né?
Prisioneiros de guerra. Quando eu ia, eu vencia os caras, pegava, né? Como aconteceu na Gália, quando eles vieram, ganharam muito dinheiro com a venda de escravo. Invadia qualquer região, eles pegavam a população como escrava, mulheres, crianças, homens, tá, e trazia, pronto. E passava a ser escravo. Disposições penais. De que forma? Né? Dívida. Né? Até a Lenicinha era dívida. Né? Se caso você pagasse dívidas e tal, você poderia, se você não pagasse, você era escravo. Mas também tinha outras coisas. Por exemplo, desertores desertores do exército, escravo. Então tinha várias coisas que poderia você se colocar no escravo. A lei Licínia, né, que a gente falou. Não pagamento de dívidas, conforme eu falei, se você devesse, você virava escravo. Escravidão por dívida. Logo ela vai acabar, tá? O cidadão que não aceitasse o recrutamento. Se você não fosse recrutado para o exército, você se tornava escravo. E outra, se caso você não fugisse das obrigações do censo, tá? Aquele de contagem das pessoas e o pagamento das suas dívidas. Também você virava escravo. Então os negros ficavam doidinhos, corriam atrás de resolver essa parada. Bom, como deixar de ser escravo? Aí é forte. Através da manumissão, com a possibilidade de liberdade, o escravo produzia mais o porquê do... Peraí. Através da manumissão, com a possibilidade de liberdade, o escravo produzia mais e porque os romanos gostavam de cortejos fúnebres, acompanhados pelos escravos manumitidos pelo defunto. Então, isso não era só lá não, que também acontecia isso, né? A gente está falando aqui. Por ser um pátrio, né, tinha o poder do pai. Beleza. Você morria, antes de você morrer, o que você fazia? Deixava um testamento de que na sua morte você libertaria escravo assim, 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 assado. Certo? E para que você tinha essa função? Para quando você morresse, o escravo ia chorar de gratidão, ia ficar chorando o seu caixão no cortejo de fundo para a população ver. Os romanos gostavam muito de mostrar para os outros, né? De viver para a eternidade, gostavam de fazer aqueles bustos, aquela coisa, de mostrar, se mostrar. Né? Então, você libertava os seus escravos, eles ficavam chorando, lamentando o Senhor. Era a ideia que eles tinham. Né? E outra, se você fosse um bom escravo, seu Senhor poderia te libertar. Então, havia essa manumissão para quê? Ou alforria, né? Vamos colocar entre aspas. Para quê? Para que pudesse, então, você se aproveitar daquele momento. As formas jurídicas e princípio era o censo. O escravo era inscrito como permissão do dono no registro censitário do senhor. Como que funcionava? Você poderia fazer o censo, aí você declarava seus escravos. Se você não declarasse o escravo, então você o declarava livre. E aí ele estava livre, no censo. Vindicta, processo judicial qual se discutia a liberdade do escravo. Né? Então, algum caso que o cara falava que não era escravo, havia toda uma conversa ali, e poderia então se libertar, talvez uma compra o senhor depois não aceita, compra de liberdade, depois o senhor não aceita, tal. Então tinha essa relação que poderia então fazer a liberdade do indivíduo. Testamento, escravo é liberdade em testamento, conforme eu falei para você. O cara morria e libertava alguns escravos para chorar no túmulo dele. Bom, o pretor conhecia outras formas, feita perante testemunhas. Ah, tá. Eu estou em praça pública e estou lá conversando com meus amigos e vou dizer que aquele escravo meu é liberto. Ele não é mais escravo. Pronto. Depois que eu disse isso, palavras não voltam. E aí o escravo é libertado. Porque a palavra do Senhor não pode ser contrariada, um pátrio principalmente. Fazendo-se sentar o escravo à mesa. É um símbolo muito interessante. Você pega, tem um escravo, e aí você vai comer. Isso é um simbólico muito grande para os romanos, você comer com alguém. Né? E aí você pega o escravo e senta-se à mesa, que é um símbolo de quê? De colocar ele como igual a você. Vocês vão comer como iguais. E aí é um símbolo de que ele está liberado. Por escrito, você pode também dizer isso.
ou colocar o chapéu na cabeça do escravo, também é um símbolo. Se caso tiver testemunho, o escravo passa a ser livre. É simbólico, mas é importantíssimo a gente entender toda essa relação. O escravo libertado, né, não tinha os mesmos direitos das pessoas que nunca estiveram na condição de escravo. É o escravo libertado. Não tinha o mesmo direito que as pessoas que nunca tiveram em condições de escravo. Mesmo você livre, você não gozava dos mesmos direitos que o outro, né? Ah, tá. Vamos ali. Seus direitos políticos eram limitados. Você poderia votar, ser votado, até ocupar algum cargo, olha lá, pequeno, pretor, não, jamais. Censor, senador, esquece. Algum cargo bem pequeno, olha lá, um edil para você chegar a pegar algum cargo de magistratura, mas quase que ninguém pegava. Quase impossível, tá? E votar, gozar de todas as leis, isso era muito raro, tá? Mesmo que se você for liberto, você passa a ser um cliente do seu senhor antigo, né? Então, ele era seu senhor, você ficava como se fosse um cliente. Então, ficava pelas vontades dele ainda, tá bom? Então, nunca você teria uma liberdade eterna, né? Ou plena. Bom, vamos lá, meninos. O status civiatis. O cidadão romano, a cidadania romana era condição imprescindível para a capacidade jurídica plena. Então, você para ter capacidade jurídica plena, você tinha que ser cidadão. Já falamos isso aí. Nascer em Roma não era garantia de cidadania. Pô, se eu nascesse em Roma e fosse filho de escravo, o que me adiantava? Né? Então, não teria como, não ia adiantar muita coisa. Somente os inimigos vencidos, cujo direito e independência não tivessem sido reconhecidos, eram privados do uso do seu direito de origem. Né? Então, somente os inimigos vencidos, cujo direito e independência não tivessem sido reconhecidos, eram privados do seu direito de origem. Né? Porque se caso fosse ali a questão romana interna ali, né, uma briga, alguma coisa que ocorreu, e aí sim ele era um cara que fosse subversivo, alguma coisa, ele perdia essa capacidade. Estado de civilidade, civiatus, né? Quem era o cidadão romano? Aquele que nascia de casamento válido pelo direito civil, tá? Então, você não poderia ser um filho bastardo, né? Se a mãe fosse de família cidadã, interessante isso também, porque olha só, o cara poderia ter casado como escravo ou ter um casamento com outra mulher, o filho não vai ser, tem que ser cidadão romano com um casamento civil, né? Aquele cidadão ou povos que porventura recebessem a cidadania por lei ou por vontade do imperador. Teve um imperador que fez isso, se não me engano a memória, foi Caracalla. Botou todos os cidadãos de Roma sobre a cidadania romana. A intenção era o quê? Receber mais impostos. Porque aí ele ia no censo e pegava o cara e punha para pagar. A cidadania romana poderia ser perdida? Sim. Ela poderia ser perdida através de captus diminutio, que era diminuição ou perda do direito cidadão. Esse último do direito civil equipava-se à morte. Né? Nós não perdemos cidadania. Tá? Naquela época, sim. Você poderia deixar de ser cidadão, poderia ser desterrado, um monte de coisa antiga ainda que tinha, e que ficava-se como se fosse a morte, como era o ostracismo para os gregos. Você era expulso do lugar. Né? Beleza, pessoal? Então, pessoal, ficamos por aqui, tá? Próxima aula nós vamos estar trabalhando a família na Roma Antiga. Próxima aula extremamente importante, vai despencar na prova, tá? Essa questão do direito do escravo aqui também vai, tá? Mas a questão de família no direito romano vai despencar. Bacana? Belezinha? Quem comprou a apostila, tem um texto meu que eu escrevi lá, né? E se vocês puderem ler esse texto, pessoal, é muito importante para que vocês entendam a aula que vem. Bacana? Então, até mais, pessoal. Valeu. Pessoal, eu não sei se vocês... É um texto que está nessa revista. Eu já... não vou achar ele aqui de cara. Tá aqui.
sumiu de novo. Ah, não, pessoal, não dá não. Aí... Aqui é outros textos. Aqui, os direitos e costumes e representações da família da Roma Antiga. Pessoal, vocês já devem ter visto isso aí na apostila de vocês, então dá uma lida aí. Eu não tenho ele em PDF ou em outra coisa, tá? Mas dá uma lida lá, pessoal. E aí, vamos estudar, beleza? Até mais, pessoal. Isso aí tudo vai cair na prova, tá bom? Principalmente direito de família, vai despencar.